Elias no Monte Carmelo, o desafio contra os profetas de Baal. Nos tempos antigos, sob o governo do rei Acabe, Israel estava mergulhado na idolatria. Acabe era influenciado por sua esposa, Jezabel, que trouxe consigo o culto a Baal, o falso deus dos cananeus. O povo de Israel, que no passado tinha sido fiel ao Senhor, se desviava, mudando entre servir ao Deus verdadeiro e seguir os ídolos pagãos. Foi então que Deus levantou Elias, um profeta ousado e cheio do Espírito Santo, para confrontar essa apostasia. Elias, obedecendo a ordem do Senhor, se apresentou diante do rei Acabe e declarou com voz firme: Tão certo como vive o Senhor, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra. E assim foi. Por 3 anos e meio, a seca assolou Israel. O chão ressecou, os rios se tornaram leitos de pedra, e a fome se espalhou pela terra. Nesse período, Elias viveu escondido, primeiro sendo alimentado por corvos junto ao ribeiro de Querite, e depois sendo sustentado por uma viúva em Sarepta. Mas chegou o tempo de um grande confronto, onde Deus mostraria ao povo quem era o verdadeiro Senhor. O Senhor ordenou que Elias se apresentasse novamente a Acabe. Quando o rei avistou o profeta, cheio de ira, bradou: És tu o perturbador de Israel? Elias, sem medo, respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Agora, convoca todo o povo de Israel ao Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. O desafio estava lançado. No alto do Monte Carmelo, sob o olhar atento de Israel, Elias se posicionou diante da multidão e proclamou: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, então segui-o. O povo ficou em silêncio, sem resposta. Então Elias propôs um teste. Tragam 2 novilhos, escolham um para os profetas de Baal e outro para mim. Eles prepararão o altar e clamarão a seu Deus, e eu farei o mesmo ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. A proposta foi aceita. Os profetas de Baal começaram primeiro. Construíram seu altar, prepararam o novilho e começaram a invocar seu Deus desde a manhã até o meio-dia, gritando: Ó Baal, responde-nos! Ó Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem resposta. Elias, observando aquela cena, zombou: Gritem mais alto! Talvez Baal esteja meditando, ou ocupado, ou viajou. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Desesperados, os profetas de Baal intensificaram seus clamores, mas nada aconteceu. A tarde chegou e, ainda assim, nenhuma resposta. O altar de Baal permaneceu intacto. Então Elias chamou o povo para perto e restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar em honra ao Senhor. Cavou ao redor dele uma grande valeta e colocou lenha sobre as pedras. Depois, cortou o novilho e o preparou sobre o altar. Mas ele não parou por aí. Tragam 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Fizeram isso. Façam novamente. E eles obedeceram. Façam pela 3ª vez. E assim foi feito, até que a água escorria pelo altar e enchia a valeta ao redor. Então, Elias se aproximou e orou com simplicidade e fervor. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor e que fizeste o coração deles voltar para ti. Assim que Elias terminou sua oração, um fogo desceu dos céus, poderoso e avassalador. Ele consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até a água no rego. Tudo foi consumido num instante. O povo de Israel, ao ver tal manifestação do poder de Deus,
caiu com o rosto em terra e clamou. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O povo reconheceu quão grandemente havia desonrado a Deus. O caráter do culto de Baal, em contraste com a sensata adoração requerida pelo verdadeiro Deus, foi plenamente revelado. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados. Com o coração do povo voltado novamente ao Senhor, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e se prostrou humildemente em oração. Pediu a Deus que enviasse chuva sobre a terra. O servo de Elias subiu 7 vezes para olhar o horizonte e, na última vez, anunciou: Eis que sobe do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Elias se levantou imediatamente e enviou uma mensagem a Acabe. Prepare teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Logo, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e uma grande chuva caiu sobre Israel. O tempo de seca terminou. O Senhor restaurou a terra e, mais importante, o coração de seu povo. Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nesta grave crise na história de Israel. O desafio no Monte Carmelo foi mais que uma demonstração do poder de Deus. Foi um chamado ao arrependimento e à fidelidade. Elias não apenas venceu os profetas de Baal, mas reacendeu no coração de Israel a chama da fé no Deus vivo e verdadeiro. E assim, o Monte Carmelo se tornou um marco eterno do poder do Senhor. O mal é destruído e a verdadeira adoração é restaurada. Em meio a um mundo corrompido pelo pecado e cheio de enganos, somos chamados a testemunhar de um Deus único e verdadeiro, a restaurar o altar do Senhor em nosso coração e em nossos lares, através da comunhão em família. Que a nossa vida dê ao mundo um testemunho claro de que só o Senhor é Deus. Quer assistir mais vídeos como esse? Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível.